Por que não agora? Meus irmãos e irmãs, gostaria de falar de e para um grupo específico de indivíduos importantes. Estes são aqueles que têm a intenção completa, um dia, de começar a acreditar e ou ser ativos na igreja. Mas ainda não. Estes não são indivíduos maus, mas bons indivíduos que simplesmente não sabem o quanto poderiam ser melhores. Tais indivíduos frequentemente permanecem próximos, mas não participam plenamente da igreja. Eles não entrarão na capela, mas também não saem da varanda. Estes são aqueles que precisam e são necessários pela igreja, mas que, em parte, vivem sem Deus no mundo. Para esses indivíduos, no breve convite suplicante que segue, estejam certos de que há um desejo real por sua companhia e uma genuína necessidade por suas habilidades únicas. Há razões para que seu compromisso seja feito agora, pois à medida que o fluxo de horas, dias e meses se intensifica, a vontade de se comprometer enfraquece. Eventos que ocorrerão em breve neste planeta secarão as opções para os mornos, pois as questões levantadas por Jesus são questões irreprimíveis. No entanto, se você realmente não deseja se comprometer agora, permita-me advertir o seguinte: não olhe profundamente nos olhos dos buscadores de prazeres ao seu redor, pois se fizer isso, verá uma certa tristeza na sensualidade e ouvirá a artificialidade nas risadas da licenciosidade. Também não olhe profundamente nos motivos daqueles que negam a Deus, pois você pode perceber suas dúvidas em relação à dúvida. Não arrisque pensar no impensável, para que você não se veja atraído com um puxão profundo e poderoso em direção à realidade de que Deus existe, que Ele o ama e que finalmente não há como escapar dele ou de seu amor. Também não pense muito sobre o que está ensinando à sua família, pois o que em você é mero descaso sobre o cristianismo pode, em seus filhos, tornar-se hostilidade. Pois o que você não defendeu, seus filhos podem rejeitar com raiva. Também não reflita sobre a praticidade de padrões do Evangelho, como abster-se de álcool, pois se fizer isso, uma onda de estatísticas o inundará, confirmando que a abstinência é, em última análise, a única cura para o alcoolismo, tanto preventiva quanto redentora. Você também verá que a vivência de um princípio protetor do Evangelho é melhor do que 1000 programas governamentais compensatórios, programas que são tão frequentemente como endireitar cadeiras de convés no Titanic. Também não pense muito sobre outras doutrinas, como a importância do amor em casa. Porque se você pensar muito sobre isso, em um mundo cheio de órfãos sem pais, será agarrado por uma realidade que fará seus dentes baterem. Também não pense também na doutrina de que você é um filho de Deus, pois se fizer isso, será o começo de pertencer. Não se atreva a ler o livro de Mormon seriamente, ou você pode perceber de repente que ele está incrustado de insights incrivelmente importantes de um milênio de história sagrada. Não carregue demais a bagagem que planeja levar consigo quando deixar este mundo, pois simplesmente não podemos passar pela alfândega celestial com a maioria das coisas mortais. Somente as coisas eternas são portáteis. Não ore, pois receberá respostas de um pai atencioso e amoroso. Não pense muito também na possibilidade de que existam profetas vivos no mundo hoje. Pense, em vez disso, sobre como aqueles que são sustentados parecem bastante comuns de muitas maneiras. Esqueça que outros profetas eram pescadores e fabricantes de tendas, suficientemente comuns para mal serem notados, exceto pelo que disseram e fizeram, pois os ventos da tribulação, que apagam as velas de compromisso de alguns homens, apenas atiçam as chamas da fé desses homens especiais. Não se deixe refletir muito sobre os indicadores sociais, políticos e econômicos que sugerem a tempestade que se aproxima, a menos que perceba que há uma conexão inseparável entre a observância dos mandamentos e o bem-estar da sociedade. Não leia o que o habitante mais santo que já viveu neste planeta disse sobre a necessidade de certas ordenanças, ou você verá que ele não permitiu exceções, inclusive a si mesmo. Não pesquise as escrituras para ver se pessoas boas ainda precisam da igreja, pois o ser mais elevado que já viveu organizou a igreja, porque a bondade aleatória e individual não é suficiente na luta contra o mal. Não, se você foi ofendido, lembre-se de que enquanto você pode ter sido empurrado por um cotovelo eclesiástico, o problema estava no seu ombro muito antes do cotovelo aparecer. Não seja totalmente honesto sobre a hipocrisia daqueles na igreja, que podem fingir ser melhores do que são, ou você logo perceberá que também existe outra forma de hipocrisia. Parecer menos comprometido do que realmente é. Sim, irmãos e irmãs. É melhor evitar todas essas coisas se você deseja continuar adiando a decisão sobre Cristo e sua igreja. No entanto, Josué não disse escolha o próximo ano a quem servirá. Ele falou deste dia,
enquanto ainda há luz do dia e antes que a escuridão se torne mais e mais normal. Quando Jesus chamou seus primeiros discípulos, as Escrituras registram que eles deixaram seus barcos e redes imediatamente. Eles não pediram para se juntar a Jesus após a temporada de pesca. Eles nem mesmo adiaram sua resposta para fazer uma última captura. Eles saíram imediatamente. Já, meus irmãos e irmãs, pois uma vez que a alma se inclina para a crença e uma vez que há até mesmo o desejo de acreditar, então coisas maravilhosas começam a acontecer. Quando alguém deixa a varanda e entra na igreja, não apenas ouve a música com mais clareza, mas torna-se parte dela. Haja agora, para que daqui a 1000 anos, quando olhar para trás neste momento, possa dizer que este foi um momento que importou. Este foi um dia de determinação. Não se preocupe, portanto, com o investimento de si mesmo e do tempo em inatividade. Não se preocupe com o acúmulo de orgulho que tornará difícil admitir que você estava errado, pois nunca será mais fácil fazer isso do que agora. Todos devem conhecer aquele sentimento associado a um coração partido e um espírito contrito, pelo qual somos purificados pelo calor, pelo fogo sagrado e santo da vergonha, para que possamos, a partir de então, ter um amor mais puro e uma maior capacidade de servir a Deus e ao homem. Corações tão fixos nas coisas deste mundo são corações tão fixos que primeiro devem ser quebrados. Na verdade, um dos jogos mais cruéis que alguém pode jogar consigo mesmo é o jogo do ainda não, esperando pecar um pouco mais antes de cessar. Desfrutar dos elogios do mundo um pouco mais antes de afastar-se dos aplausos. Vencer mais uma vez nos cansativos sorteios do materialismo. Ser casto, mas ainda não. Ser bons vizinhos, mas não agora. Pode-se tocar nas cordas da harpa das hesitações e reservas por tanto tempo, e então enfrentar aquele momento especial, um momento em que o que foi sentido, silenciosamente, de repente encontra voz e chora com lágrimas. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. A verdade é que ainda não geralmente significa nunca. Tentar fugir da responsabilidade de decidir sobre Cristo é infantil. Pilatos procurou recusar a responsabilidade de decidir sobre Cristo, mas as mãos de Pilatos nunca estiveram mais sujas do que logo depois de ele as ter lavado. O passado de cada um de nós é agora inflexível. Precisamos nos concentrar no que foi chamado de o presente sagrado, pois agora é sagrado. Nós nunca realmente vivemos no futuro. O santo presente da vida sempre toma a forma de agora. Além disso, Deus nos pede agora que abandonemos apenas aquelas coisas que, se nos apegarmos a elas, nos destruirão. E quando nos libertamos dos emaranhados do mundo, nos é prometida uma religião de repouso ou um Éden de facilidade? Não, nos são prometidas lágrimas e provações e trabalho árduo. Mas também nos é prometido o triunfo final, a mera contemplação do qual faz a alma arrepiar. Meus amigos, existem pegadas para seguir para onde devemos ir, não feitas por um líder que disse, com segurança da lateral, vá até lá, mas por um líder que disse, venha, siga-me. E nosso líder mortal é um profeta que nos mostra como alongar nosso passo. Sim, para aqueles no pátio da igreja ou em sua varanda, não perguntem por quem o sino da igreja toca, ele toca por você. E se você sente que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, por que não fazer isso agora? Pois, na vinda dessa confissão coletiva, significará muito menos ajoelhar-se quando não for mais possível ficar de pé. Enquanto isso, que possamos ser diferentes para fazer a diferença no mundo. Por favor, ajude-nos a atingir mais pessoas com essas mensagens. Inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos.